continuas eternamente. Nossas vidas entregamos em tuas mãos, papai. Senhor, nós queremos melhorar nossos caminhos contigo, papai. Deus amado, Senhor, reconhecemos que somos falhos e pecadores, papai, e precisamos da tua mão, Senhor. Nesta manhã nos encontramos na fila da necessidade, Pai. Queremos te pedir que o Senhor venha e fale conosco, papai. Senhor, que saiamos daqui melhor do que entramos, Deus amado. Por favor, Deus amado, a tua vinda está muito próxima, Senhor. E queremos, Pai amado, estar certo contigo, papai. À medida que o tempo passa, Senhor, entregamos tudo em tuas mãos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Vamos nos colocar em pé. Vamos ler a palavra do Senhor sem perder tempo. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Deus seja louvado, amém? Você está feliz de estar na casa do Senhor? Deus seja louvado, amém? Só aqui o grupo orando está feliz. Quem não está feliz de estar na casa do Senhor? Deus seja louvado, amém? Deus é bom em todo momento. Aleluia, amém? Você sabe de uma coisa? Você já colocou um milho de pipoca numa panela quente? Amém. Aleluia. Ah? Amém. Vai ter sempre barulho. Amém. E aí dentiste meteres a tua cara na panela. Amém. Então nós somos como um milho de pipoca. Amém. Amém. Nós estamos dentro de uma panela quente. Aleluia. E se é verdade, você não pode ficar ali parado, quieto, mas. Amém. Tem que haver satisfação na palavra do Senhor. Nós devíamos ser um povo mais exuberante e cheio de gozo. Porque o mundo lá, quando vão no jogo do Pedro de Luanda, do Barcelona, do Real Madrid, eles se pintam de amarelo e vermelho. E eles gritam quando alguém marca. Não é isso? E eles começam a pular porque a equipa venceu e tudo mais. E nós também vencemos. Porque Jesus vive. Ele morreu e ressuscitou. Você não crê que você venceu? Aleluia. Eu quero perguntar, alguém durante a semana foi tentado? Mas como é que você está aqui? Você venceu! Aleluia! Essa é a cara das pessoas que são vitoriosas. Podemos dizer, louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Aleluia! Deus seja louvado, amém? É bom estar na casa do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, amém? Vou começar com o versículo 23. Se posto da igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estás loucos? Pois se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do coração ficam manifestos e assim, lançando-se sobre seu rosto, adorará a Deus publicamente, que Deus está, assim na vossa Bíblia? Verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo com quê? Se alguém falar em línguas desconhecida, faça-se isso por 2, quando muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignorar isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais de falar em línguas. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem.
Que o Senhor acrescente bênção à sua palavra. Vocês podem sentar. Como vocês sabem, eu disse que se eu não fosse para o âmbito, eu traria aqui a mensagem ordem e conduta da igreja. Amém? E eu, vamos já começar o ensinamento. Eu não vou esperar o domingo para pregar. Eu vou pregar hoje. Eu sei que eu não vou terminar hoje. Na quarta-feira vou continuar o mesmo ensinamento. No domingo vou continuar o mesmo ensinamento se não terminar. E na outra semana, assim sucessivamente, até quando terminar. Porque às vezes nós demoramos tanto tempo no ensinamento porque estamos a mimar aqueles irmãos que não têm muitas vezes a satisfação de vir ouvir a palavra de Deus. Sempre não é todos, alguns por algum inconveniente não conseguem vir à igreja. E somos obrigados a esperar mais um domingo para ficar todo mundo na igreja para poder pregar a palavra de Deus. Então não vai ser assim. Amém? Amém. Eu vou pregar hoje, não vou terminar naturalmente, porque é muita coisa. Só por exemplo, hoje eu preparei algumas coisas que eu poderia possivelmente falar hoje, que são 16 páginas que eu tenho que ler. Então, não sei se eu vou conseguir ler em 1 hora. Agora, como é um culto de ensinamento, de posição doutrinária, são 10 horas e 2 minutos agora. Quando forem 11 pontos, eu vou terminar aonde eu estiver. Estão entendendo? Para não cansar, porque o objetivo não é sair daqui cabeçudo, o objetivo é sair daqui com compreensão clara da palavra. É uma coisa um pouquinho intensa, é uma coisa um tanto quanto cansativa, tá, ler muitas vezes, explicar muitas vezes. Então eu não quero que as pessoas saiam da igreja e eu despachei a igreja naquilo que eu queria falar. Não quero que seja assim. Eu quero que vocês compreendam como funciona a igreja segundo a palavra de Deus. Amém? E também, irmãos, vocês vão compreender que quando nós temos compreensão de como funciona o culto, como funciona o companheirismo, como funciona a conduta da igreja, vocês vão entender que isso vai nos ajudar a ser mais temeroso e mais espiritual. Amém. Estão entendendo? Amém. Porque o irmão Branham diz que nós é que somos criadores de atmosfera. Amém. E às vezes o culto é arruinado por causa do comportamento errado de alguém, por inocência. Estão entendendo? Amém. Às vezes o companheirismo é arruinado por causa da conduta de alguém, mas por inocência. Então é importante que nós aprendamos como se comportar como cristãos e como fazer o culto de forma correta. Amém, irmãos? Fala amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pareceu um funeral europeu. Amém? E nós encontramos aqui na Bíblia que Paulo vai dizendo, olha, quando vocês se ajuntarem para ter culto, um tem revelação, um tem doutrina, um tem interpretação, isso é um culto, né? O irmão tem um louvor individual, outro não e tudo mais. Então, vocês devem fazer isso tudo com um objetivo: edificação. Amém. Amém? Amém. Primeira coisa que você tem que aprender é que quando você vem na igreja, quando você trabalha para Deus, no ofício na igreja, o objetivo não é aparência, não é destaque. Amém. O objetivo é a edificação do corpo de Cristo. Amém? E ele disse que quando vocês fizerem isso, lembrem que se alguém profeta ou espiritual, tem que reconhecer que o que eu estou a vos dizer para manter as coisas em ordem, Amém, são mandamentos do Senhor. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Amém? Amém. Se alguém profeta ou espiritual, tem que reconhecer que o que eu estou a dizer é um mandamento. Mas se alguém ignorar, ignora. Mas a igreja dos santos não tem o costume de ignorar o mandamento dos santos. Amém. É o que está escrito na Bíblia. Façam tudo, profetizem, falem em língua, mas fazem com ordem e decência. Amém. Vocês estão entendendo? Então, partindo dessa base aqui, eu gostaria que vocês compreendessem que isso não é para nos tornar uma denominação. Amém. Não é para nos tornar mecânicos. Amém. Não é para vocês virem aqui e fazerem de forma mecânica. Amém. É para vocês fazerem com compreensão, que é o melhor para nós fazer segundo a palavra. Amém. Amém? Vocês estão entendendo?
E a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam é, na ordem e conduta de uma igreja, vocês primeiro precisam saber o que é um ministério. Porque quando você sabe o que é um ministério, então você consegue se proceder de maneira de acordo com o ministério. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. E se você olhar para a Bíblia, um ministério é uma visão que Deus coloca no coração de um homem. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Eu quero repetir isso e quero que isso fique gravado no teu coração. Um ministério é uma visão que Deus coloca no coração de um homem. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Porque Deus está nas pessoas. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Quando Jesus ressurgiu dos mortos e andava com os discípulos a caminho de Emaús, andava na forma do homem comum. E o irmão Branham diz na mensagem companheirismo através da redenção, Deus está nas pessoas. Amém. E Ele vai aparecer para você na forma do teu vizinho, Amém. na forma do teu pai, na forma da tua mãe. Então trate todo mundo bem, porque Deus está nas pessoas. Amém. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. É preciso você compreender isso. Amém? Amém. E irmãos, quando Israel foi chamado por Deus a sair do Egito e chegarem até Canaã, chegou um período depois de estarem em Canaã que eles começaram a se conformar. Vocês estão entendendo? Amém. E eu já preguei aqui o que é denominação e o que não é denominação. Preguei aqui na quarta-feira. Se você não teve, os irmãos vão publicar o vídeo dentro da semana. Espero que publiquem, né? Então, os que não tiveram, assistem com calma para poder aprender. Porque eu vou procurar ser o mais dinâmico possível, que é para não tomar muito tempo e não cansar as pessoas. Amém? Amém. Então, irmãos, quando Israel saiu do Egito a caminho de Canaã, depois de eles estarem em Canaã, estarem estabelecidos, eles começaram a se conformar. E sabe que Canaã representa o batismo do Espírito Santo, não é? Amém. Mas também Canaã é como se fosse uma igreja que saiu do mundo e construíram um espaço, ou alugaram um espaço e estão ali, depois de serem batizados em nome de Jesus Cristo. Ficaram ali parados. Estão entendendo? Amém. Depois de um tempo, essas pessoas serão tentadas a se conformar. E é isso que pode ou tem acontecido conosco. Nós seremos tentados a sair da palavra, a deixar o primeiro amor. Mas lembrem-se, a Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. O segredo do fogo é a perseverança. Amém. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Quando você compra um carvão, às vezes aquele carvão, você mete o petróleo, você acende, não dá certo. Você mete de novo o petróleo, você acende, não dá certo. Mas aquele carvão se tornou carvão porque um dia já acendeu. Amém. Não é isso? Amém? Você precisa perseverar. Não é aquilo mesmo que de repente pintaram cor preta. Vocês estão entendendo? E quando você vê a igreja, você encontra, parece que está um pouquinho conformada, um pouquinho, mas você tem que perseverar. Se você está lutando para estar no fogo, porque um dia você esteve no fogo. Você não procura aquilo que você não conhece. Ninguém procura o que nunca viu. Se nós procuramos uma terra prometida, porque já estivemos na terra prometida um dia. Se você procura o Espírito Santo, é porque você um dia já esteve na terra. Você um dia já tinha companheirismo com o Espírito Santo. Se você procura o céu, é porque um dia você já esteve no céu. Você crê nisso? Você procura Deus porque um dia você já esteve com Deus. Aleluia. Você crê nisso? Amém? Então, irmãos, nós vamos ser tentados, mas você precisa perseverar. Você precisa fazer de quando em vez do inventário. Como é que eu estou? Eu tenho que voltar na base. Eu tenho que voltar na palavra. E, irmãos, depois de um tempo, a igreja, a nação israelita, começaram a pedir um rei. Nós queremos um rei, porque começaram a imitar o resto das igrejas. E eu quero que vocês compreendam que a ordem e conduta não é imitar nenhum tabernáculo. Não é imitar nenhuma igreja. Não é imitar nenhuma denominação. Mas é seguir, seguir os princípios básicos da palavra para estarmos em ordem segundo Deus quer. Amém? Vocês estão entendendo? Ele falou: não, nós queremos um rei.
E eles, irmãos, naquele tempo era no tempo do profeta Samuel, não é? Amém. Samuel, não é isso? Amém. E o profeta Samuel disse: não, vocês não podem ter um rei, senão vocês vão morrer. Isso vai nos fazer mal. Isso não vai nos ajudar. Disseram: mesmo assim queremos um rei. E Deus desceu e disse: Samuel, dá o rei que eles querem, porque eles não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim. Onde Deus estava? Deus estava no seu servo. Amém. Amém? Vocês estão entendendo? E, irmãos, naquele tempo, Deus queria que Israel voltasse na palavra, porque Israel estava muito tempo sem o profeta. Estão entendendo? E aquele ministério era do próprio Samuel. Vocês estão entendendo? Amém. E de volta, Israel de volta à base da palavra, era a visão que Deus colocou no coração de Samuel. Vocês estão entendendo? Amém. Amém? Está compreendendo o que estou a dizer? Amém. Quando Deus desceu na sarça ardente e encontrou Moisés, e Deus disse a Moisés: vá no Egito libertar meu povo. Estão comigo? Amém. E Moisés começou a falar: não posso, porque eu sou gado, depois porque não, olá, eu sou isso, eu sou assado e tudo mais. Mas Deus, o único que pode libertar, havia visto Israel liberto. Amém. Amém? E quando Israel foi liberto, foi a visão que Deus colocou no coração de Moisés. Amém. Quando o povo dizia: não, você, desde que vieste aqui para poder nos tirar do Egito, nossa vida só piorou. Israel não via eles livres. Israel não se viam livres. Israel não se viam a possuir Canaã. Israel não compreendiam o que Moisés pregava. E quando andavam um pouquinho, eles falavam: nos trouxeste aqui para morrer de fome, nos trouxeste aqui para morrer de sede. Mas o que era a peregrinação de Israel era a visão que Deus colocou no coração de Moisés. Amém? Amém. Vocês têm que compreender que o ministério é a visão que Deus coloca no homem. Amém. Amém? E quando Josué e Caleb perceberam isso, eles sustentaram o ministério de Moisés. Amém? E a Bíblia fala que dois homens, quando Moisés ficou muito velho e já não conseguia mais levantar as mãos para orar, porque Israel só tinha vitória quando Moisés levantava as suas mãos. E vocês têm que compreender que o ofício do pastor não é se intrometer em questões financeiras, Amém. Amém. ou na vida profissional das pessoas, mas é ter os braços levantados. Amém. Amém? E enquanto Moisés tinha os braços levantados, Israel tinha vitória. Amém. E quando Moisés, por causa da velhice, baixava os braços, Israel tinha derrota. E dois homens perceberam isso e foram até Moisés na montanha e seguraram os braços de Moisés, enquanto Moisés se cansava de tanto orar. Amém. Amém. Aleluia! Vocês estão compreendendo? E quando seguraram os braços de Moisés, Israel vencia na batalha. Amém? Aleluia! Compreende o que estou a dizer? Oh, isso me emociona, irmão. Amém? Então, irmãos, e nós vamos avançar e vamos perceber que enquanto Deus enviou João Batista, aquilo era o ministério de João Batista. Amém. Amém? O ministério de João Batista era levar o povo de volta a Jesus Cristo. Amém? E, irmãos, todos que estavam ali estavam debaixo do ministério de Jesus Cristo. Até Jesus, que veio para ser levantado, também estava debaixo do ministério de João Batista. Aleluia. Vocês estão entendendo? Eu espero que vocês compreendam, irmãos, que isso não é só fanatismo. Amém? Ao ponto que quando João Batista veio, João Batista chegou até Jesus e disse: olha, mestre, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés. Mas Jesus disse: me convém cumprir toda a justiça. Me convém eu baixar, porque eu tenho que respeitar todo o teu tempo. É teu ministério. Amém? E o que nós precisamos é de humildade. Se não há humildade, não há prosperidade espiritual. Amém? E João Batista não tinha muito conhecimento. João Batista não era intelectual. João Batista não era um homem de muita eloquência. Ele nem falava bem. Ele começou a viver no deserto muito pequeno. E se sustentava de mel e
de mel e abelha. Quando ele saía para pregar, ele dizia raça de víboras, serpentes. Essa era a pregação dele. Parecia um louco. E ontem eu estava conversando com o pastor Jeremias. Estávamos a falar, pastor fulano de tal, ele não parece um pastor, ele parece um evangelista. Eu falei, é verdade. Mas quem podia olhar para o ministério de João Batista podia falar que ele é um profeta. Então falando, esse aqui parece um evangelista. Ele só sabe condenar. Não é isso? Mas era o ministério de João Batista. Amém. Amém. E se você quisesse ver Jesus, você tinha que crer no ministério de João Batista. Amém. Vocês estão entendendo? Amém? Estão comigo? Compreendem o que estou a dizer? Amém? E depois, vocês vão observar, eu vou pular aqui no tempo do fim, para depois voltarmos no tempo de Paulo, que fica mais claro assim. Deus hoje nos enviou um profeta. Amém. Segundo a promessa de Malaquias 4. Amém? E a promessa de Malaquias 4 diz, eis que eu vos envio o profeta Elias. Amém? Antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Agora sabemos o que é dia grande e terrível. É o dia do julgamento. Amém? É um dia difícil, é terrível, porque naquele dia não tem misericórdia. Deus julgará com juízo, Deus julgará com verdade, Deus julgará com sinceridade, com justiça. E a Bíblia fala que quando Deus abrir os livros, julgará cada um segundo suas obras. Você no juízo final não vai ser julgado porque você era da igreja, ou porque não, Deus é misericordioso. Você vai ser julgado segundo o que você viveu na terra. Veja como isso é difícil. Ali não tem misericórdia. Amém? É a justiça de Deus. E a Bíblia fala que antes disso, Deus não pode te levar no julgamento sem antes te advertir. Amém? E antes do juízo final, Deus promete no tempo do fim enviar um profeta. Amém. E Deus já enviou esse profeta. Amém. E o nome dele é William Marion Branham. Amém. Amém? William Branham é o profeta que Deus enviou. E Deus enviou esse profeta com uma missão. Vejam o que a Bíblia fala. E converterá o coração dos filhos de volta aos pais. O que é pai? Pai significa aquele que começou a obra antes de você. Como pai da ciência, pai da medicina, pai daquilo, começaram. Estão entendendo? E quem começou? E a obra cristã começou com os apóstolos. Amém. E a Bíblia fala que Deus promete enviar um profeta com uma mensagem, que essa mensagem vai nos fazer voltar à fé daqueles que começaram a obra. Amém. Que são os apóstolos. Quer dizer que no tempo em que estamos a viver, nós temos que voltar na fé apostólica. Amém. Vocês estão entendendo? A mensagem de William Branham não é para fazermos mais uma denominação. Não é para fazer mais uma igreja. Não é para fazer mais um grupo de confraternização. A mensagem de William Branham é para nos fazer voltar na Bíblia Sagrada. Você crê nisso? Então você tem que entender que o mensageiro profeta que Deus enviou no tempo do fim se chama William Branham. Amém. E todos nós estamos debaixo do ministério de William Branham. Amém. Nenhum pastor pode se levantar e dizer que eu tenho mensagem própria. Amém. Nenhum pastor tem mensagem própria. Amém. Isso pode parecer difícil. Amém. Nós não temos mensagem própria. Aleluia! Eu não tenho minha mensagem. A mensagem que eu prego é a mensagem deixada por William Branham. Amém? E o que William Branham diz é o absoluto para a igreja. Porque exclusivamente a vontade de Deus para voltar à Bíblia Sagrada estava na boca de William Branham. William Branham não é profeta da casa de oração. Ele é profeta. É profeta do teu pai, da tua mãe, do teu pastor, do Papa, de toda a era de Laodiceia. E você tem que entender que nós estamos debaixo do ministério. Amém. Quando Josué e Caleb perceberam que estavam debaixo do ministério, Deus desceu e disse para Josué, como foi com Moisés, eu apenas atenta a empregar tudo quanto Moisés, meu servo. Embora Josué captasse a visão e chegasse até Canaã, mas Josué não tinha a própria mensagem.
repetir o que Moisés disse. Aleluia! E hoje a mensagem da restauração é repetir o que William Branham disse. Não é fanatismo, falam amém. Seja humilde. Amém. Você está debaixo do ministério. Igual eu sou assim, eu tenho uma igreja sozinho. Eu sou independente. Não existe. Aleluia. Vocês creem nisso? Amém. E quando uma geração não está debaixo de um ministério, é uma confusão. É uma desordem. Por isso é que eu disse que depois voltaria no Paulo. E quando Deus levantou a igreja cristã, através do Pentecostes, você vai observar na Bíblia que era uma confusão, era uma desordem, e existiam pontos da palavra que Pedro não conseguia explicar, como a circuncisão. Pedro não conseguia explicar. Amém? Então, irmãos, você via que a igreja estava numa confusão. Era necessário um homem com um ministério profético para trazer a ordem dentro da igreja. Então Pedro foi um bom homem. Aleluia. Estevão foi um bom homem. Aleluia. Filipe foi um bom homem. Olha para a Bíblia como eles foram usados por Deus. Bons homens, mas no entanto não eram profetas. Então Deus olhou para a igreja cristã e ele viu: isso vai ser uma confusão. Eu preciso colocar ordem. Amém? E um certo dia, Atos capítulo 9, um homem chamado Saulo passava. Aleluia. Antes da fundação do mundo, Deus viu Paulo. Aleluia. Vocês estão entendendo? E ele viu um fogo. Oh, aleluia. Irmãos, esse fogo sempre desce para comissionar um profeta. Eu mexo no fogo que desceu para Moisés. E disse: Moisés, aleluia. Aquele mesmo fogo, oh, glória a Deus, ele desceu para Paulo e disse: Saulo, Saulo. E Saulo disse: quem é você? Aleluia. Aquele fogo não disse: eu sou a primeira pessoa da Trindade, eu sou a segunda pessoa da Trindade. Aquele fogo disse: eu sou Jesus. Quem você persegue? Quem Saulo estava perseguindo? Era a igreja? Não, era Jesus. Amém? Quando o mundo fala mal de você, o mundo está falando mal de Jesus. Por isso é que a Bíblia fala: a quem vocês perdoarem, os seus pecados serão perdoados. Porque o ministério da misericórdia, o ministério da misericórdia está encarnado no coração de uma igreja. Aleluia! Vocês estão entendendo? Quando você anda, é o trono da misericórdia. Quando você fala, é o trono da misericórdia. Quando você convive com alguém, é o trono da misericórdia. Por isso é que você não será julgado como o mundo será julgado. Haverá um julgamento dos santos. Você vai ser julgado segundo as coisas boas que você fez. Vocês estão entendendo? Por isso é que quando alguém vai e faz um bem, Jesus disse: quando fizer um bem um desses pequeninos, a mim me fizeste. Vocês estão entendendo? Amém? Quando você está passando na rua e alguém te dá uma boleia, dê uma boleia a Jesus. Vocês estão entendendo? Por isso é que terá o julgamento daqueles que serão julgados por terem feito coisas boas a esses. Sabe que tem pessoas que vão ser salvas só por fazerem um bem. A Bíblia fala: aquele que deu um copo de água fria a um desses pequeninos, de modo algum seu galardão estará perdido. Eu estou saindo da minha mensagem. E nós hoje estamos debaixo de um ministério. Eu estou feliz de estar debaixo de um ministério. Você não está feliz por isso?
Nós estamos debaixo do ministério de Malaquias 4. Aleluia. Amém? Vocês estão entendendo? Compreendem o que estou a dizer? Amém? Fala amém. Glória a Jesus. E irmãos, e uma igreja também é uma visão que Deus coloca no coração de um homem. E você tem que compreender que isso é uma visão. Amém? É uma linha que vai descendo e você tem que compreender isso. Amém? E muitas vezes, assim como aconteceu com Moisés, será muito difícil às vezes você compreender o que Moisés estava querendo dizer. Estão entendendo? Amém. Mas no entanto, quando você capta a visão, você segue obedecendo. Amém? E irmãos, o obedecer do cristão é obediência. Aleluia. No entanto, enquanto estiver de acordo com a palavra, segue obedecendo. Amém. Amém. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Enquanto estiver de acordo com a palavra, segue obedecendo. Amém? Amém. Porque terá situações em que você não vai compreender. Amém. Mas a obediência total à palavra te dá o direito ao Espírito Santo. Amém. Amém. Amém? Amém. Foi o que Samuel disse. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Ou o oposto? Não. É assim mesmo, não é? Diz que a obediência, a desobediência é como o pecado da feitiçaria. Sabe que é uma pessoa feiticeira, né? Amém. Uma pessoa rebelde, Amém. uma pessoa maldosa. Amém. Não é isso? Amém. É ou não é? Amém. Então, irmãos, não seja desobediente. Amém. Obedeça. Amém. Porque o rei Saul, naquele momento, nessa escritura, ele se encontrava numa condição em que ele achou, não, epa, não tem lógica, isso e aquilo, não vou fazer da minha maneira, vai dar certo. Não faça da tua maneira. Amém. Se você está debaixo de uma liderança, Amém. faça conforme a visão que Deus colocou naquela liderança. Amém. Parece que eu estou a usurpar a autoridade, mas espero que você compreenda. Graças a Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Amém? E eu me senti conduzido. O tempo é do diabo. Já passou meia hora. Eu me senti conduzido em vos fazer compreender como nós estamos até aqui. Como esse ministério chegou até aqui. Amém. Vocês sabem, irmãos, alguns irmãos se calhar sabem que nós, em 2011, quando começamos a ter a vontade de ouvir a palavra, e nós nos deparamos com o pastor Francisco Miguel Ben, e começou a pregar para nós o Evangelho, e depois de um tempo, por muitas situações que não adianta aqui contar, ficamos sem pastor depois. E durante esse período que ficamos sem pastor, nós ficamos 3 anos e meio a orar. 3 anos ou 3 anos e meio, mais ou menos nesse intervalo. Ficamos a orar na casa da irmã Domingas. E nesse tempo, muitos dos irmãos acabaram por se afastar e o grupo foi reduzindo. Até quando um dia nos deparamos com o pastor Danda, que Deus abençoe ricamente, ele tratou-me como um pai, eu tenho muita gratidão à vida dele. E ele deu uma citação para nós e nos disse que nós não podíamos ficar desesperados, que Deus tem ouvido as nossas orações. Amém? E ele leu uma citação para nós, acho que é 2014 ou 15, por aí nesse intervalo. Leu uma citação para nós, eu quero ler essa citação para vocês. Eu estava conversando na mensagem Humilha-te, parágrafo 83. Eu estava conversando com um homem outro dia, que está acabando de organizar uma igreja. Saiu de uma organização que havia, e bem, o irmão 12. E aquela igreja, aonde eles tinham tido essa grande igreja aí por tanto tempo. E o Senhor estava abençoando. Então as pessoas chegaram a um ponto que eles quiseram se polir, ou seja, se organizar como mundo. Estão entendendo? Como o restante das igrejas. E quiseram lançá-la em uma organização, ou seja, queriam se filiar a uma denominação que já existia. E quando eles fizeram isso, aqueles cristãos humildes ali dentro não queriam isso. Todavia, toda a vida deles, eles tinham sido ensinados contra a denominação, de forma que eles saíram dela. Vocês estão entendendo?
Agora, eles têm um grupo e o Senhor lhes tem abençoado até que eles estão entrando para o interior de um grande lugar agora novamente. Para uma igreja agora que acomoda cerca de 4 ou 5 mil pessoas. E eles estão começando de novo. Vocês estão comigo? Amém. E eles vieram a mim, o irmão está dizendo que eles foram até o irmão Branham e disseram: irmão Branham, sentado exatamente no escritório ali, no escritório da igreja, o outro dia, e ele disse, um dos líderes, o irmão Carlson, esse nome é inglês, não consigo ler, e eles disseram: o que nós devemos fazer? Vocês estão entendendo? Era uma condição em que nós estávamos. Eu quero trazer isso desde a base para você compreender como chegamos até aqui e como devemos nos proceder. Amém. E era a condição em que nós estávamos, não é? Mais ou menos essa condição. E nós não sabíamos o que fazer. E ele, o pastor, leu essa citação. E o irmão me responde: eu disse, encontrem um homem para ser o pastor que não tenha nenhuma reputação em toda a denominação, que é simplesmente um irmão realmente bom, genuíno, doce, humilde, que viva a vida. Deus cuidará do restante. Está vendo? Eu disse, um bom pastor que somente alimentará as ovelhas e será humilde e coisas assim. E Deus fará o resto. Amém? E quando ele leu isso, ele disse: olha bem, eu sei que vocês, porque nós tínhamos muita fé que Deus podia enviar alguém. E ele disse: eu sei que vocês oram e vocês têm fé que Deus vai enviar alguém. Mas eu quero vos dizer que Deus não vai enviar alguém. Deus vai levantar no vosso meio alguém. Amém. Amém? E um ano e tal depois é quando eu senti esse chamado nesse ministério. E estou aqui até hoje, né? Acho que são 8 anos desde que fui consagrado como pastor. Amém? E eu quero que você compreenda que nós começamos exatamente dessa maneira. E ele diz na mensagem: redenção, plenitude e regozijo. Então, quando a pessoa vem, ou seja, começa um ministério, ela tem que se firmar na força do seu ministério. Sabe como a política em ação está na força do seu ministério para atrair o que Deus quer enviar para vocês. Agora, quando uma igreja começa, que o nome está aqui a dizer, não começa segundo a ordenação de um ancião, ou segundo a ordem de uma junta de liderança da igreja. Quando você começa e você sente o chamado de um ministério, diz o profeta que você tem que confiar na força do seu ministério. Amém. Amém? Vocês estão entendendo? E eu dou graças a Deus, como Paulo disse, quando fui chamado por Deus, nunca fui consultar Pedro. E nunca fui em Jerusalém para obter conselhos. Desci na Arábia, no deserto, e fiquei lá por 3 anos. É o que Paulo disse. Não é isso? E fui instruído pelo Senhor e voltei e comecei a pregar o Evangelho. Amém. E eu dou graças a Deus que nunca bati a porta de nenhum pastor para pedir dinheiro. Amém. Nunca um dia fui a um pastor que é para me dizer qual doutrina pregar. Amém. Deus sendo o meu testemunho. Amém? Porque, irmãos, nós precisamos compreender que quando alguém é levantado por Deus, se você tem certeza que Deus te chamou, você tem que confiar na força do seu ministério. Amém. E me lembro quando fui buscar o documento do pastor Camalanda, Deus abençoe muito. Eu tenho muitas boas experiências com ele. E eu louvo muito a Deus pela vida dele. E ele me disse: filho, o que é que você necessita? Queres que eu compre cadeira? Alugue um espaço maior? Queres que eu te ajude financeiramente? Queres algum dinheiro? Eu disse: pastor, eu ouvi falar muitas coisas boas de você, mas tudo isso que eu ouvi é porque você teve tua própria experiência. Eu quero ter minha experiência. Eu só quero o documento da igreja. E ele olhou para mim e ele me disse: gostei da tua atitude. Sabe, no tempo que estamos a viver, as pessoas gostam muito de se aproveitar. E eu nunca pedi um centavo a um pastor. E Deus está aqui, tem nos abençoado. E eu acredito, com fé, nós vamos conseguir comprar esse espaço para Deus, por favor. Porque não é o poder financeiro, é a fé que cada um nutre e é possível. Porque a Bíblia fala que pela fé todas
as coisas são possíveis. Você crê nisso? Quem podia dizer que um grupo de crianças que estão aqui sentados, jovens, né? Que começaram a palavra de Deus, eu tinha 23 anos. Eu estou com 32. Né? E quando começamos a crer, eu tinha 19 anos. E as pessoas me falam, mas são crianças, quando ficarem mais maduros, vão sentir o pecado, vão começar a abandonar isso. E estamos aqui até hoje. Amém. O mundo esperou o contrário. Amém. Estamos aqui até hoje. Amém. E quando alugamos esse espaço era uma lixeira, não tínhamos condições nenhuma, mas estamos aqui. Amém. Não está como nós gostaríamos, mas conseguimos organizar, não é isso? Amém. Metemos um tapete, pintamos, metemos parede, endireitamos o teto, compramos som, não é? Já se demos o luxo de juntar dinheiro para comprar espaço para a igreja. Amém. Quem podia dizer que nós podíamos conseguir juntar 21 milhões de quanto? Para comprar um espaço em plena cidade do bairro popular. Amém. Você pode dizer louvado seja Deus? Amém. Não, fala com satisfação. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. O nosso Deus é bom. Você crê nisso? Amém. Você pode dizer o Senhor é bom? O Senhor é bom. Pode repetir o Senhor é bom? O Senhor é bom. Aleluia. Amém. Então, irmãos, nós não precisamos de começar a bater as portas, porque às vezes isso me entristece. Eu vejo às vezes ministros que têm que começar a mandar mensagem no outro jogo. Você sabe que o irmão Branham fala que os pastores vivem das migalhas. Olha, você sabe que o irmão Branham fala isso, que o irmão Branham fala aquilo. Olha, você tem que dar isso, tem que dar aquilo. Irmãos, eu dou graças a Deus que raramente eu já vim aqui no púlpito e falar de dinheiro. Amém. Mas nunca deixamos de pagar a renda da igreja. Amém. Nunca me faltou alimento na minha casa. Amém. Eu deixei tudo, vocês sabem, para servir a Deus inteiramente. Mas nunca um dia fui na casa do irmão falar: olha, irmão, hoje estou passando necessidade. Amém. Hoje me dá dinheiro, estou passando fome. Nunca. Amém. Isso aconteceu. Amém. Irmãos, o irmão Branham diz: eu tenho a certeza que Deus é que me chamou. Amém. E como Deus é que me chamou, Ele é meu responsável. Amém. E no dia que eu tiver que mendigar comida nos irmãos, eu vou parar de pregar, porque vou saber que Deus já não está comigo. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Os pastores têm que começar a mendigar comida e tudo mais. Quando isso acontecer na minha vida, eu vou saber que o ministério terminou. Eu tenho que juntar meus braços, minhas mãos, começar a trabalhar. Pastor não tem que começar a mendigar comida, mendigar isso e aquilo. Eu não estou falando que vocês têm que começar a me dar. Eu estou falando que o pastor não pode mendigar. Ele tem que confiar na força do seu ministério. O problema muitas vezes é que os pastores, eles querem viver acima das suas próprias realidades. Tem uma igreja no mato, mas quer andar com V8. Está vendo o problema? Tem que entender que alguns pastores vão morrer num pobre, vão crescer num pobre, vão crescer. Jesus, vamos ser com Jesus, não é isso? Amém. Jesus teve um ministério mais próspero espiritualmente falando, não é? Amém. Mas financeiramente falando, a Bíblia fala que ele não tinha nem onde reclinar sua cabeça. Amém. Dependia de favor para dormir num sítio ali e acolá. Vocês estão entendendo? Amém. Então, o que sustenta um ministério não é o dinheiro. Amém. É a vontade e a visão de todos. Amém. É a unidade e a força de vermos o mesmo Deus da Bíblia em nosso meio. Amém? Vocês estão entendendo? E Deus seja louvado. Então nós precisamos compreender isso, irmãos. Nós temos que confiar na força do ministério que Deus nos colocou. Amém. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Amém. Deus seja louvado. Agora, o irmão Branham diz assim, na mensagem A Ordem da Igreja, parágrafo 5. Agora, quando dedicamos à igreja, mais tarde, lhes disse que tinha algo que falar acerca. Tempo está assim, isso eu tenho mais 20 minutos. Eu quero que vocês prestem atenção. Acerca de estabelecer em ordem este assunto e a forma em que deveria dirigir-se. E vocês começaram, depois de sair daqui. Tínhamos ministros e assim sucessivamente. Agora, já que o irmão Neville era apenas um jovem entre nós, pensei que seria melhor que o irmão Neville se estabelecesse melhor na fé, antes que eu
apresentar-se das coisas como estou a fazer agora. Vocês estão entendendo? Aqui o irmão Neville era um pastor ou um ministro, algo assim parecido, da igreja metodista. E ele se converteu, creu na mensagem e começou a congregar no Branham Tabernáculo. Vocês estão entendendo? Amém. E quando ele não veio com o peito inchado, porque não, eu já sou pregador de onde eu vim. Amém. Ele veio e ele se colocou debaixo do ministério do William Branham. Amém. E alguns pastores dizem que o irmão Neville era mais velho do irmão Branham, meia idade. Não sei, eu não conheci o irmão Neville. E ele veio e se colocou debaixo do ministério de William Branham, com humildade, para aprender Amém. Amém. a palavra de Deus, Amém. para aprender a se posicionar. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. O irmão Branham tinha pouco nível de escolaridade, estudou apenas até a 7ª classe. Não é isso? O irmão Branham não tinha grau de doutorado, teologia e tudo mais. Como o irmão Neville era pastor de uma denominação, estava vindo esses graus. O irmão Branham não tinha nenhum diploma em ciência, alguma coisa assim parecida. O irmão Branham só tinha uma visão. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. E o irmão Neville foi humilde o suficiente que se colocou debaixo dessa visão. Amém. Vocês estão a ver como funciona um ministério? Será que vocês estão a entender isso? Amém. Não importa qual grau acadêmico você tem. Não importa qual grau denominacional você tinha na sua igreja. Amém. Quando você crê no Evangelho, Amém. você tem que saber que você está debaixo de um ministério. Amém. 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 Eu não preparei essa citação, talvez vou ler no próximo culto. O irmão Branham diz: o mais difícil que Deus tem procurado fazer na igreja é pegar um mortal e lhe fazer crer num outro mortal. Vocês estão me entendendo? E isso às vezes é difícil. Amém? Amém. E pode ser que alguns dos irmãos que estão aqui estudaram muito mais do que eu. Acho que a maioria. Eu só tenho o primeiro ano da universidade. E uma boa parte dos irmãos aqui são formados. Estão entendendo? Amém. Mas vocês têm que entender uma coisa. Amém. O ministério é uma visão. Amém. Está a compreender o que estou a dizer? Amém. Amém? E às vezes haverá momentos em que você não vai compreender aquilo que eu vou dizer para você. Amém. Mas se você tem confiança que Deus me colocou uma visão para conduzir essa igreja, seja obediente. Amém. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Agora, espero que isso não seja usurpar a autoridade. Amém. Espero que isso seja te posicionar para você compreender Amém. como funciona a liderança do ministério. Amém. Agora, depois de encontrar que, qual era a mesma pregação? Ele se estabeleceria melhor na fé e entendia qual é a doutrina e viveu a parte de uma fiel testemunha de Cristo e defendia o que cremos que é a verdade. Creio que agora é a hora, creio que agora é a hora, será uma boa hora para aproximar-me a Ele e a vocês e aos anciãos e coisas aqui na igreja, para que aceitem estas ordens e as recordem. Vocês estão entendendo? Agora ele disse, o que eu vou dizer, ele diz assim: é o melhor que conheço diante de Deus. E então espero que vocês realizem estas coisas da maneira que estou a dizer. Porque alguém tem que ser o dirigente aqui na igreja. Amém. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Não estou tratando de usurpar a autoridade, nem nada disso. Porém, se você vê um homem, ou qualquer um com duas cabeças, não sabe como vai se proceder. Não é verdade? Deus nunca tem tido duas cabeças para a sua igreja. E nunca as teve. Você crê nisso? Amém. É sempre uma cabeça.
segundo temos estudado na Bíblia. Ele sempre tratava com um em cada geração. Porque você, quando tem dois homens, você vai ter duas opiniões. Vocês estão entendendo? Amém? Então, uma igreja você tem que saber que tem que ter um pastor. Amém. Você não pode falar, não, eu por exemplo, minha igreja, eu sou sozinho, eu sou pastor de mim sozinho. Não existe pastor de você sozinho. Amém. Amém? A Bíblia nos chama todos de cordeiro. Amém? Nós somos ovelha. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Fale com o teu irmão, você é ovelha. Vocês estão entendendo? Estou a falar todos. Até os oficiais todos. Fala isso, meu irmão, repita, você é ovelha. Não, mas eu já vim da igreja, eu já era um grande homem. Aqui você é ovelha. Não, mas no meu emprego, eu sou PCA. Aqui você é ovelha. Amém? Amém. Vocês estão entendendo o que eu vou dizer? Aleluia. Estão comigo? Amém. E o irmão Branham diz na mensagem, o cordeiro e a pomba. Agora, eu sempre quis saber, porque Deus sempre nos representou como cordeiros. E nós somos as ovelhas do seu pasto. Se você notar, um cordeiro é um dos animais mais incomuns que existe. Você crê nisso? Amém. Um cordeiro não pode encontrar seu caminho de volta. Não é verdade? Quando ele está perdido, e eu já criei ovelhas, e deixar uma ovelha se perder, ela ficará ali, bali, até morrer. Ela não pode encontrar o seu caminho de volta. Ela tem que ter um pastor para conduzi-la de volta ao caminho. Amém. E nunca iremos encontrar o nosso caminho de volta através de qualquer outra maneira, a não ser pelo pastor. Amém. A raça humana está perdida. Ela precisa de ser pastoreada de volta na palavra. Amém. Vocês estão entendendo? Amém? Não podemos encontrar o nosso caminho de volta através da educação, através da ciência. Não é isso. Não é possível encontrar o caminho de volta através da religião. Há somente um caminho de volta, e esse é pelo pastor. Amém. Amém. E o irmão Branham diz: o pastor é a porta do curral. Amém. Amém? Como é que você vai passar se você não pedir primeiro do pastor? Amém. E às vezes você fala: não, isso aqui também é preciso pedir, preciso falar com o pastor. Vocês estão entendendo? Amém. Espiritualmente, eu quero repetir para você: você não consegue se conduzir sozinho. Amém. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Eu quero ler aqui uma mensagem. Eu não preparei, então vocês tenham paciência comigo. Eu já li aqui para vocês essa mensagem, então, mas mesmo assim eu quero ler, porque eu acho importante. Ele diz assim, na mensagem, a religião de Jezabel: há muitas coisas que vocês têm feito por mim e eu aprecio isso. Vocês creem no irmão Branham? Amém. Agora, se eu puder ajudar no sentido de dar-lhe uma roupa de oração, ou alguma coisa, agora, não me peçam doutrina, porque eu não desejo fazer isso. Muitas pessoas me escrevem perguntas sobre assunto de casamento e divórcio e assim por diante, que é uma confusão na igreja. Eu sempre lhes respondo de volta: diga e pergunta ao seu pastor. Amém. Pessoas me escrevem cartas aqui e dizem a respeito disso e daquilo, e sobre aquilo mais. Eu respondo as cartas e vocês as recebem. Veja o seu pastor até em pequeninas coisas. Amém. 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 Amém.
Vocês estão entendendo? Amém? Veja o seu pastor até o quê? Porque você é ovelha. Estão entendendo? Amém. Agora, quando você acha que você pode se conduzir sozinho, você já não é ovelha, você é cabrito. Sabe um cabrito? Alguém já foi no matador? Quem já foi? Levante a mão. Já viram matar cabrito? É difícil, vale a pena até matar um boi. O cabrito é terrível. Eu outra vez fui ali no matador do Benfica para comprar um cabrito. E o moço arrasta. O boi você lhe dá um bico, você anda com ele com uma corda, ele anda. Agora o cabrito, ele não quer, você está lhe puxando. Manda, vai, é rijo. É como muitos irmãos. Vai na igreja, você tem que ir na igreja. Aceita Jesus, vai então na igreja. Vai na igreja, irmão. Puro cabrito. Você então tem que começar a fazer assim. Hã? Cabrito. Deus muda a tua natureza em nome de Jesus. Não, pastor, isso aqui não precisa falar do pastor, né? Isso aqui, o pastor não vai entender. Isso aqui é só entre nós. Quando o irmão te falar já entre nós, cuidado. Estão entendendo? Amém? Não, mas isso é nosso segredo. Tem vontade de gostar. Eu vou ser madrinha. Todas endemoniadas. Eu vou ser madrinha. Eu não posso. Falou o quê? Esses dias anda uma conversa assim. Mas não falei. A pessoa então já está se sentindo quando ela vai assim, não falei com o pastor. Não precisa, tudo é para falar do pastor. Mesmo também isso, não irmão Branham que fala. Eu mesmo sou na casa de oração. Não é? Eu mesmo sou na casa de oração. Não é isso? Amém. Olha, e eu também sonhei contigo. Olha, irmã fulana. Olha, eu esse dia também já anda a sentir isso. Tá mesmo aí. E eu muitas vezes descubro que quando me apercebo das coisas, já passou muito tempo, já é inútil resolver. Porque às vezes, depois você descobre que aquele irmão sabe aquele irmão, sabe aquele irmão, sabe aquele irmão, sabe aquele irmão. Depois os irmãos começam a reclamar, pastor, estão fora da minha vida, estão fofocar. Escuta, irmão, nós temos 6 minutos. Presta atenção. Nós temos que compreender uma coisa. Quando Deus estabelece um ministério, ninguém aqui, Deus lhe colocou com a capacidade de começar a ouvir o problema dos outros. Amém. 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 Você não está equipado espiritualmente falando para isso. Amém. Isso é dever do pastor. Amém. Sentar e ouvir o problema das pessoas. Amém. É por esse motivo que temos muitos pecados em comum. É a verdade. Amém. Estão entendendo? Porque ali aquele irmão está caindo na masturbação também. Olha, cai assim, está bem. Vamos orar, vai passar. Irmão, eu estou caindo nisso e naquilo. Eu estou caindo nisso e naquilo mais. Vai conversar mesmo com o pastor. Amém. Estão entendendo? Amém. Falam amém. Amém. Então vocês não querem assim? Então, falam amém. 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 Não, isso fica com sonhar mal. Vai conversar com o pastor. Amém. Quem não tem meu número aqui?
meu número, me liga. Amém. Se não está chamando, vai na minha casa. Amém. Não, olha, fui, não atendeste. Dorme mesmo lá na minha casa. Não, olha, porque há irmãos que, olha, que às vezes me incomodam, falam assim, olha, eu estava tão fraco, pastor, caí sojar. E não me ligaste por quê? Não queria incomodar. Para cair vale a pena me incomodar. Irmãos, vocês estão autorizados, me incomodam. Quer dizer, você preferiu pecar porque não querias me incomodar. Faça mais isso, no nome de Jesus. Amém? Vocês estão entendendo? Quando Salomão era o líder ali, eles quando tinham uma questão, iam até Salomão para ouvir a sabedoria de Salomão. Quando o Jetro perguntou, Moisés, por que essas pessoas vêm até você? Já leram isso na Bíblia? Amém. E Moisés disse, não, eles vêm até mim, sobem essa montanha para consultar o que Deus quer para eles. Amém. Agora, numa questão de você achar que eu sou superior a você, Amém. é porque você acredita que Deus nos deu uma visão. Amém. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? E alguém tem que ser o líder aqui, como disse o profeta. Amém. Então, irmão, você quando vem ter comigo, você não vem ouvir minhas palavras. Amém. Você vem para ouvir o que Deus quer. Amém. E pode ser que Deus não quer nada. Amém. E você vai me perguntar e eu não vou ter nenhuma resposta. Amém. Eu não estou suposto a te agradar. Amém. Eu estou suposto a agradar a Deus. Porque às vezes você vai querer que eu faça alguma coisa e não é a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Agora não fala mais porque não, você queria para contar no pastor. Até as pequeninas coisas, conta no teu pastor. Amém. Eu vou acrescentar mais coisas à citação. Penso que já li, o trono da misericórdia, parágrafo 9. E a pequena igreja, eu te admoesto no nome do Senhor Jesus Cristo, para que cresça na graça de Deus, mantendo-te firme, olhando em direção ao Calvário o tempo todo, tirando todas as raízes de amargura do teu coração e da tua alma. Tira toda a raiz de amargura. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Não, aquele irmão não lhe gosta. Tira isso do teu coração. Amém. Em nome de Jesus. Não, olha, eu não gosto do pastor. Tira isso. Me ama em nome de Jesus. Amém. Eu sei que às vezes falo coisas complicadas, coisas difíceis. Às vezes fica tipo, estou fazendo separação. Me ama só assim mesmo. Eu sou a boca de Deus para ti. Você não quer me amar? Mas ouvir Deus como? Me suporta em nome de Jesus. Amém? E ele diz assim: se você alguma vez já sentiu algo, só sentiste, ou tiveste uma revelação, ou estranho veio na tua mente, não é isso? Amém. Ou então algo te advertindo, e ele vai dizer, ou qualquer coisa, Amém. quer dizer, não deixou brecha. Amém. Tenha cuidado, Amém. porque Satanás é astuto quando pode ser. Coloca aquilo sobre a palavra e consulta o teu pastor. Sentiste uma coisa, veio algo no coração, não é isso? Amém. Ou qualquer coisa, não é sentimento no meu coração, então não sei o que é. Coloca sobre a palavra e consulta o teu pastor. Amém. E quando você consultar, não vem consultando já com uma ideia pré-estabelecida. Eu quero dizer aqui nos irmãos, quando você vem pedir conselho, esteja preparado para receber o conselho. Porque às vezes vai ser muito oposto do que você quer. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Amém? E ele diz assim na mensagem do ministério de Cristo, vou terminando. O seu pastor pode ajudá-lo se você tiver fé nele. Amém. Você tem fé em mim? Amém. 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 Hã? Mas você tem que crer nele, crendo nele como sendo um homem de Deus. Às vezes, ele não pode vir assim que você estala os dedos. Amém. E ele não está suposto a vir quando você estala os dedos. Amém. Ele tem que vir quando ouve assim, diz o Senhor. Amém. Amém. Está a ver? Amém. Amém? Amém. Eu liguei no pastor essa semana, não me atendeu. Não, na igreja não tem separação. O que seria do ministério
de Jesus se fosse assim? Quando Lázaro morreu. Quem era Lázaro? Amigo íntimo de Jesus. Jesus dormia na casa de Lázaro. A família de Lázaro abandonou a denominação para seguir Jesus. Sustentavam o ministério de Jesus. Quando Lázaro ficou muito doente, à beira da morte, Marta mandou chamar Jesus. Jesus disse: não sei se vou ir ainda noutra cidade pregar o Evangelho. E foi. Em outras palavras, Jesus ignorou o amigo íntimo. E foi. E onde ele foi, Lázaro morreu. Imagina isso nas nossas cabeças. Amém. Onde ele foi, Lázaro morreu. Lá estava a voltar Jesus. Sabe, no filme mostra um Jesus caindo. Eu acho que Jesus tinha uma barriga. Com a barriga dele à frente, a túnica. E ele havia se arrastar. Com uma ensalada toda empoeirada. E lá os homens no ombro estão falando: esse não é o pastor, o impostor. É aquele que só vem aqui comer. Agora estava doente, não veio orar. Agora que morreu, vai ressuscitar. Me vê só. Ele precisa falar: abandonaste nossa igreja. Agora veja o que o pastor te abandonou. E aqueles pastores no canto vêm. Está vendo essas igrejas? Está vendo esse irmão? Está vendo o pastor? Não tem amor. Faz separação. Só ama mais o Pedro e o João. Está vendo andar com eles? Nessa igreja não tem amor. Jesus não estava suposto a vir na casa de Lázaro porque Lázaro estava doente. Ou porque a Marta pediu que viesse. Jesus estava suposto a viver o assim diz o Senhor. E se era a vontade de Deus, Jesus ir na Marta, Jesus tinha que ir na Marta. Se era a vontade de Deus, Lázaro morrer e não ser ressuscitado, Lázaro podia morrer e não seria ressuscitado. E você tem que entender isso. Quando você tem confiança no servo de Deus, você sabe que ele está no posto de dever. Amém. Está a cumprir o assim diz o Senhor. Amém. Compreende isso? Amém. Eu quero falar algo que está no meu coração e nunca consegui exprimir, mas espero que vocês estão a compreender o que estou a dizer. Amém. Amém? Amém. Seu pastor, na mensagem, eu sou a ressurreição e a vida. Parágrafo 52. O seu pastor deveria ser um homem justo, a congregação deveria estar com ele, 100% com ele. Você deveria estar 100% com o seu pastor. Amém. E lá, se você estiver separado, não estiver 100% com o seu pastor, Satanás tem uma brecha para entrar. Quando você não tem confiança, você abre uma porta para o diabo entrar. Amém. Quando surgiu uma certa circunstância, porque vai surgir sempre, Amém. está entendendo? Amém. Você vai começar a ter pensamentos errados. É verdade. Amém. Por isso é que o profeta disse que você tem que estar 100% com a tua liderança. Amém. Tem que ter a confiança plena. E ele diz outra citação: se você acha que você sabe mais que o teu pastor, procura outra igreja. Amém. 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 Vocês estão entendendo? Amém. Amém? Então, irmãos, eu quero que isso fique gravado nos vossos corações. Amém? Fala amém. Amém. Nós temos que saber que isso é um ministério Amém. que Deus colocou em nossos corações. E Deus quer que nós sigamos com isso. Nós já tivemos muitas oportunidades erradas para cair, para destruir essa igreja, para fechar. Já tivemos até complicações entre nós, que se nós cedêssemos o nosso ego, a nossa vontade, essas portas estariam fechadas. Mas se já suportamos até aqui, se já se sacrificamos até aqui, não vamos permitir que isso se torne uma denominação. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Não permita nunca Amém. que isso se torne uma denominação. Amém. Na mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Venho vos lembrar disto enquanto viajamos para o nosso lar. Nunca deixa que essa mensagem morra no teu coração. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Fale com o teu irmão que essa mensagem não morra no teu coração.
Repita para ele. Amém? Vocês creem nisso? Se eu me vou nesta geração, se eu morrer nessa geração, que as pessoas que creem nessa mensagem, quantos creem nessa mensagem? Levanta a mão. Que as pessoas que creem nesta mensagem nunca permitam que isso se torne uma denominação. Amém. Vocês estão entendendo? É teu dever sustentar isso. Amém? E o meu tempo se foi. Eu já atropelei 6 minutos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Irmãos, se é um ministério que Deus nos deu, vamos todos sustentar esse ministério. Amém. Você crê nisso? Amém? Deus nos deu uma igreja, um lugar para congregar. Deus nos deu um companheirismo. Seja grato a isso. Deus nos deu a sua palavra. Deus nos deu a verdade. Deus nos tirou do pecado, nos tirou do mundo, nos tirou da confusão doutrinária. Deus nos tirou do engano religioso para nos fazer conhecer sua palavra. Seja grato a isso. Você pode ser grato? Amém. Você pode ser grato?